maioria dos jovens está desmotivada com a política. E o que é preciso para motivar esses jovens? No programa de hoje, o jornalista Valdir Borges e o empresário Siqueira Campos tentam achar respostas para essas questões. Olá, telespectadores, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Emprego e Cidadania, eu e o empresário Siqueira Campos. Eu vou começar, Siqueira, pedindo para você comentar essa coluna que você escreveu nessa quinta-feira no Jornal La Brasília, com o título Ausência do Jovem no Cenário Político. Você acha que o jovem está ausente no cenário político brasileiro? Está. Ele está omisso, ele está entrincheirado atrás dessa cortina da omissão. E eu não vejo uma perspectiva de mudança no cenário político para gerações futuras, se não for com o engajamento do jovem. É ele que foi sempre o mentor, ele foi sempre o escudeiro das mudanças, das transformações, quer através de mobilização, quer através dos ideais. E não justifica agora esse momento desavergonhado de corrupção, de mentira dos políticos, para que eles realmente se tornem omissos. Muito pelo contrário. Eu os convido para se engajarem fortemente, até mais do que na época da ditadura, quando eles tão corajosamente incentivaram e realmente foram os agilizadores dessa redemocratização do país. Por que você acha que o jovem está desmotivado com a política, Siqueira Campos? Basta você ver todas as informações que nós temos a respeito do cenário político. 30% deles não tiraram o seu título de eleitor, estão ambos, feminino, masculino, de qualquer idade, até 20, 21 anos, desinteressados com o cenário político. Quando começamos a conversar nas escolas, dizem que o cenário político causa pavor, causa vergonha, e aí eles se escondem. É muito fácil, é muito fácil. Eu chamo a atenção deles porque não há mudança, né? Claro. E nós não precisamos, nós estamos numa democracia tão maravilhosa. Às vezes as pessoas me dizem que a democracia do Brasil não é tão democracia. Eu acho que nós temos uma democracia melhor que a americana, acho que nós temos uma democracia melhor do que a alemã, e não é porque você votou num candidato a deputado federal, ou um senador, ou um distrital, em A e foi eleito C, que você deixou de ter uma democracia. Democracia é isso, você tem 4, 5, 6, 7 candidatos, e o que é eleito é aquele que foi mais votado. É exatamente o exemplo da democracia, a essência da democracia. Siqueira Campos, a nossa produção ela foi até as ruas e perguntou para o jovem se ele está motivado com a política. Eu vou te convidar para acompanhar esse vídeo. Esses roubos e esses políticos roubando aí, sei lá, eu mesmo não gosto de política não, nem ligo não. Olha, o jovem instruído a votar é meio difícil, né? Que a gente dizer, né? Porque você sabe que hoje em dia os jovens estão... Tem uns que só quer saber de brincadeira, poucos querem levar a sério. Hoje o jovem de 16, 18 anos, ele não tem essa instrução, ele não tem nenhum conhecimento prévio sobre o assunto e acaba que ele acha que é uma brincadeira. Voltando aqui, Siqueira, o que você acha que é preciso para motivar essa juventude? Eles acreditarem que eles são o único mentor da transformação. Eles são os únicos agentes da transformação. Eu sei que é muito difícil falarmos de filhos, de geração futura, quando não temos, né? Só vão entender isso quando tiver os seus. Mas que eles pensem um pouco, o que é que eles querem deixar para os filhos dele? Uma sociedade de dificuldade e de vergonha política que nós temos hoje? Ou uma sociedade mais justa, mais igualitária, cheia de oportunismo, né, para gerações futuras, para os jovens futuros? Se a opção for a segunda, que eles ajam agora, que eles participem agora, para transformar isso que nos constrange num motivo exemplar para gerações que vão vir por descendência deles. Siqueira Campos, é um princípio básico da democracia, aquela digna representação entre o representante e o representado, né? Aquele que eu escolhi para ficar no poder. E agora, o que você acha que esses que estão no poder, tá, devem fazer para passar esse bastão para a juventude? Qual tem que ser a atitude desse político? De ética, de honra. Parece que quando eles estavam nas escolas, quando eles estavam no lar das suas famílias, não ouviram falar disso, né?
E é muito difícil. O que eles têm que fazer é mudar o comportamento. É entender que um país é para ser servido por eles. E não para esse servir do país e da cidade que eles dizem representar. É muito difícil. O que eu acho que eles têm que fazer, se tivesse dignidade realmente, em várias escalas do poder político desse país, era abandonarem, deixar oportunidade para outras pessoas, porque estão muito desacreditados. Tiro de exemplo essa cidade de Brasília, né, que a gente está constrangido, né, e eles estão ávidos, agarrados nesse poder, arraigado, sem vontade de sair, querendo se sustentar e querendo novamente disputar essa oportunidade. Deviam realmente se sentirem constrangidos. Mas tem muita culpa da sociedade. Ela tem que realmente refletir no que ela quer para realmente mudar esse cenário. Se a justiça não pune, a sociedade tem que agir como juiz, a sociedade tem que agir com vigor e rigor em relação a isso, excluindo essas pessoas. E nós falamos isso semana passada, abordamos isso no programa da semana passada. A juventude, ela se engaja muito mais naquela luta, de repente aquela bagunça, ocupação de Câmara Legislativa, ocupação de um campus da faculdade e de repente quase ser pisado por um cavalo conduzido por um policial. Mas na hora do vamos ver, eu quero ser o representante, eu tenho a consciência política, isso fica um pouquinho aquém. Fica, é aquele esforço minoritário. A mobilização é bonita, o engajamento do jovem está, como eu disse, ser ou não ser de esquerda. Isso não resolve, né? Eu acho que o engajamento está arraizado nesse aspecto, né? Eu sou esquerdista, eu sou lenista, trotskista, claro. Mas na realidade o que nós precisamos mesmo é do engajamento atual, é o engajamento eficiente. A esquerda não mudou o cenário político nacional. Ela fez tantas práticas quando assumiu o poder aqui no Brasil, né, que ela tanto tempo reclamava, claro. Pedia a arma, a transformação através do uso da arma. Nem precisou, a democracia conduziu a esquerda brasileira ao poder. E aí? As mesmas práticas foram feitas. E, pelo contrário, a falta de oportunidade para os jovens, de transformação, de geração de riqueza, ficou mais evidente, né? Hoje nós passamos aí essas décadas todas excluindo, hostilizando o setor produtivo, e o que aconteceu? Né? Nós amamos de falar de proteção ao micro e pequeno empresário. Eu também amo. Eu sei que claro. A riqueza desse país é gerada pelo micro e pequeno empresário e eu quero muito mais micro e pequeno empresário. Só que eu sou eficiente, só que eu sei o que esse país precisa, claro. Eu sei o que o jovem desse país precisa. E para existir mais e mais microempresário, que nós tanto gostamos e amamos, nós temos que acabar a hostilidade com os grandes empresários, com os industriais, com fabricantes. Porque são eles que dão sustentabilidade na criação, no surgimento das micros e pequenas empresas. E é engraçado, se você fizer uma pesquisa, a maioria dos jovens, né, que estão no poder, é mais para uma questão genealógica do que aquele intuito mesmo de representar o povo. Ou seja, é o pai que era político, é o tio que foi político. Abordamos isso também. O político profissional. O político profissional. Ele quer se sustentar na coisa pública e deixa para o pai, deixa para o filho, para o neto, aquela facilidade de se prover do Estado. É o político profissional. E os outros são da esquerda. A gente precisa de acabar com essa ideologia esquerda-direita, porque a gente precisa ser eficiente. Tem um objetivo fim, governar, representar bem o povo, esse que é o nosso ser ético, ser eficiente. Claro, o que o país precisa é de emprego. O que o país precisa é de eficiência. E só vai fazer isso quando a esquerda e a direita sentarem na mesa para acabar tantas reservas, tantas proteções que impede o setor produtivo gerar emprego, empregos bons, emprego digno. Quer que eu te diga um exemplo? Sim. Vamos falar da CLT. Quando eu falo, as pessoas acham que eu sou contra o trabalhador, contra o pequeno e microempresário. Muito pelo contrário. Eu sou um pequeno empresário. Eu só quero que meus filhos, a geração futura, não tenham tanta dificuldade que